Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa falar ao teu coração em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos mais uma lição para nós fazermos com o tema Família e a urgência da interação, com o tema baseado em Gálatas capítulo 5, versículos 14 a 26. Gostaria de ler o texto com os irmãos aqui neste momento. Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes. A estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Meus irmãos, aqui nós vemos um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, e ele fala o que é viver pela vida do Espírito, o Espírito Santo de Deus. A nossa lição traz como tema família, a urgência da interação. O que seria essa interação? Como nós poderíamos descrever essa interação? O dicionário Aurélio traz interação como comunicação entre pessoas que convivem, que existe um diálogo, que tem um relacionamento. No mundo atual, com toda a tecnologia que nós temos, com todos os dispositivos que nós temos, com tudo aquilo que é disponível para nós, cada vez mais nos afastamos das pessoas. Cada vez mais as pessoas próximas de nós estão perdendo a comunicação. Qual foi a última vez em que você conversou com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho? Qual foi a última vez em que a família se reuniu, em que vocês sentaram para poder conversar, bater um papo? Qual foi a última vez? Irmãos, é muito importante a família agir e interagir. Tirar um tempo para a família, tirar um tempo para os filhos, tirar um tempo para os cônjuges, é tão necessário quanto estudar, trabalhar, ir à igreja, orar e fazer seus outros afazeres. O maior desafio da família hoje é passar um tempo juntos, em família. Cada vez mais aparecem coisas para poder nos afastarmos das famílias. Cada vez mais aparecem coisas para que possamos gastar o nosso tempo não em família, com filmes, às vezes um trabalho, um estudo, uma reunião, algo que muitas vezes a gente quer fazer pensando em nosso benefício, mas esquecemos de gastar tempo com a nossa família, com os nossos cônjuges, com as pessoas que nós amamos. E meus irmãos, como é necessário, como é importante que a família passe um tempo junto. Como é importante o pai, a mãe, gastar tempo com seus filhos. Andar de bicicleta, ensinar a andar de bicicleta, jogar um jogo de tabuleiro, jogar uma bola, brincar, estudar, passar um tempo junto em família. Irmãos, como isso é necessário, como isso é importante. Nós podemos aprender com Jesus, quando ele passou o tempo com seus discípulos. Como que foi? Jesus ficava com os discípulos o tempo todo. O tempo todo, todo dia, Jesus estava no meio dos seus discípulos.
Os discípulos iam convivendo com ele, vivendo com ele, sabendo as suas atitudes, os seus gostos, as suas manias, tudo aquilo Jesus ia passando para os apóstolos. Na Idade Média, quando surgiu o movimento puritano, que foi um dos maiores divisores de água na igreja protestante, os pastores puritanos, quando eles queriam sucessores, eles queriam treinar outros pastores, eles pegavam e faziam a mesma coisa com esses futuros sucessores. Eles pegavam esse aprendiz, trabalhavam com ele, colocavam ele do lado e davam boa literatura, levava nas visitas, levava nos acompanhamentos, ensinava, exortava, deixava pregar, e isso funcionava, que era uma beleza. Formava excelentes líderes, formava uma das melhores lideranças eclesiásticas que se tem na história da igreja. Mas infelizmente, com o mundo atual, com a busca incessante, com a busca desenfreada, às vezes por obter um título, obter um conhecimento, e às vezes nem um conhecimento de qualidade, hoje você abre a internet e tem dezenas e dezenas de escolas presenciais e online ensinando a teologia da melhor maneira possível e a teologia da pior maneira possível, com cursos, compêndios e apostilas e tudo aquilo que às vezes não tem qualidade nenhuma, não traz sequer base teológica nenhuma, não traz qualidade nenhuma. E aí, quando a pessoa é formada nisso, ela sai e ela acha que está preparada para encarar os desafios do mundo teológico e, coitada, ela não tem noção do que ela está se tornando. A mesma maneira são o pai com o filho, são os pais com os filhos. É necessário gastar tempo, é necessário zelar pela educação, é necessário zelar pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, em que o pai precisa ter do filho e o filho precisa dar ao pai e à mãe. Como que é importante. A Bíblia diz que o nosso tempo na terra passa muito rápido. No Salmo 90, versículo 10, nós vemos a seguinte frase que o salmista nos deixa aqui. Salmo de número 90, capítulo 10, quando diz o seguinte: quem conhece o poder da tua ira? Pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. A Bíblia está dizendo que o tempo passa rapidamente. A Bíblia está nos dizendo que quando chega assim aos 70 anos, a partir disso aí é canseira e enfado. Tá certo que tem algumas pessoas de 70 anos que têm uma saúde muito boa, mas aqui é de uma forma geral. Irmãos, como que o mundo passa rápido, como que o tempo passa rápido, como que o tempo é ágil, é rápido na nossa vida. Você já parou para pensar? Estamos caminhando para o final do ano de 2020. Os nossos filhos, as pessoas que estudam, que iam na aula presencial, tiveram praticamente um ano letivo sem aula presencial. A pandemia começou no dia 18 de março aqui, podemos dizer aqui no Brasil exatamente, em Valadares principalmente. O isolamento social começou a partir do dia 18 de março e já estamos caminhando para o final do ano. Hoje é dia 10 de dezembro. O tempo está passando muito rápido. Se você for avaliar, há um tempo atrás você estava casando, hoje você já está com 10 anos de casado, 15, 20. O seu filho nasceu há pouco tempo atrás, ele já está um rapaz, um adolescente. Irmãos, o tempo passa muito rápido. E nós, crentes em Jesus Cristo, precisamos estar atentos a essas mudanças e essa velocidade que o tempo passa. E se você não aproveitar este tempo que está passando para você investir no maior patrimônio que Deus te deu, que foi a sua família, você vai ver como que esse patrimônio vai se desfazer. Lá no meu trabalho tem um adesivo que minha mãe colou no vidro lá, escrito assim: família, meu maior patrimônio. O seu maior patrimônio, meu irmão, não é a sua casa na praia, o seu apartamento de luxo ou o seu carro zero na garagem.
não é o título de doutor, de bacharel, de mestrado que você obteve na faculdade, ou não é toda a riqueza que tem lá na sua conta bancária. Não. O maior patrimônio que você tem é a sua família. Jesus morreu por pessoas. Deus quer que famílias saudáveis, famílias cristãs, famílias temerosas a Ele, sejam o núcleo, a célula da sociedade, a célula da igreja, o núcleo da igreja, para que possamos ter uma igreja saudável, forte e comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa lição, ela traz como primeiro tópico o tempo para a família. Vivemos em um tempo no qual existe uma supervalorização do trabalho e da realização própria. As pessoas hoje estão buscando mais a sua própria realização e estão deixando de lado os projetos de Deus, o tempo com a família, a dedicação, até mesmo a saúde. Ou pessoas que supervalorizam o seu corpo, vivem em função do seu corpo. A minha mãe falou que ela conhece uma moça, ou duas moças, se eu não me engano, que elas vivem em função do corpo. Acordam, vão para a academia, tomam shake, faz dieta, compram medicação e compram roupa e não sei o que para ter aquele corpo perfeito. E economiza e gasta dinheiro, e economiza de um lado e gasta dinheiro com procedimento estético do outro, e aquilo tudo para quê? Para ter um corpo bonito, ter um corpo perfeito, ter um corpo que todo mundo pare para olhar. Mas aí você vai ver a alma da pessoa. Está perdida. A alma não está perdida. Jesus, ele veio ao mundo para salvar pessoas, mas não foi esse corpo material que nós temos de carne, e sim a nossa alma. A palavra de Deus diz que quando nós morrermos, nós receberemos corpos incorruptíveis e iremos morar na morada eterna com Deus, lá na glória celestial. A nossa valorização tem que ser a valorização da família. O tempo em família, o momento de passar juntos, de estar juntos, de buscar as pessoas juntos. Esse é o tempo que nós precisamos. E esse tempo para a família aqui, eu vou além da família dentro da nossa casa. Eu vou com a família de Cristo. Como que é importante que a família de Cristo esteja unida. Como que é importante, a palavra de Deus diz, quão bom e consuelo é que os irmãos vivam em união. Hoje, infelizmente, as pessoas estão trocando o tempo da igreja, o tempo de valorização na igreja, o tempo de convivência na igreja, para ficar na frente de uma TV, na tela do celular, na tela do computador, ou fazendo atividades que muitas vezes vai trazer um benefício momentâneo e mais nada. Mais nada. Na família residencial, na família de sangue, na família aonde você mora, é necessário gastar tempo também. E os pais estão cada vez dedicando menos tempo aos filhos. E estão querendo compensar os filhos com bens materiais, brinquedos, roupa, ou às vezes estudo. Eu conheci um gerente de banco que a filha dele com 7, 8 anos tinha uma agenda mais cheia do que ele. Ela ia para a escola, ia para o balé, ia para o inglês, ia para a natação, ia para isso, para aquilo outro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando chegava no final do dia, a criança estava tão exausta que tudo que ela queria era comer, tomar um banho e dormir. Não tinha tempo. Não tinha tempo com o pai, não tinha tempo com a mãe. Se não mudou, essa criança deve estar hoje aí na faixa de seus 15 anos, mais ou menos. Como é que será que essa criança está hoje? Tem anos que eu não vejo esse gerente, não sei em que situação que se encontra. Irmãos, pais estão deixando os filhos cada vez mais cedo na creche, na escolinha. Para quê? Para se dedicar única e exclusivamente ao seu trabalho. Ouvi uma história verídica de um casal que decidiram durante 10 anos trabalhar, se esforçar, ralar mesmo, dar o melhor deles para eles poderem juntar e construir um patrimônio.
E assim eles fizeram. Eles trabalharam, ralaram, se dedicaram e construíram um patrimônio, economizaram ao máximo. E ao final de 10 anos, um percebeu que o outro não era mais o marido e a esposa, não era mais cônjuge, era somente um cara e uma mulher morando debaixo do mesmo apartamento como amigos. Não tinha amor, não tinha um relacionamento, um amor de marido e esposa. O que tinha era um amor e um respeito de pessoas que conviviam juntos. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que Deus olhou para Adão e falou o seguinte: não é bom que o homem viva só, lhe farei uma ajudadora. E eu imagino que Adão e Eva, no momento em que só existia eles no Jardim do Éden, eles deviam ficar muito tempo juntos. Adão, tá certo que Adão podia, sei lá, andar a cavalo e pescar, sei lá, subir numa árvore, Eva também. Mas acontece o seguinte: quando eles queriam conversar, quando eles queriam trocar experiências, manter um relacionamento, será que ele ia atrás do elefante, da zebra, da girafa? Não. Ele ia atrás de Eva, onde ele podia conversar e saber o que estava passando. Meu irmão, tem casal que não está passando tempo junto. Tem casal que está vivendo em casa e está vivendo como amigos. Você não é somente amigo, você tem que ser amigo da sua esposa, mas você tem que ser o marido dela, manter um relacionamento de marido e esposa. Deuteronômio capítulo 6, verso 6, nos traz uma mensagem extremamente interessante. Deuteronômio capítulo 6, verso 6, quando diz o seguinte, versos 6 e 7: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Moisés, quando ele escreve essa passagem, esse livro de Deuteronômio, e ele escreve essa passagem aqui, onde ele vai chegando no final do seu ministério, e aí ele vai e passa a liderança do povo para Josué, e aqui ele fala: ensinarás quanto tempo? Repetidamente. Irmãos, às vezes a gente tem impaciência, a gente não é paciente, a gente quer que a pessoa quer ensinar uma vez e pronto. Mas não é assim que o ser humano trabalha, não é assim que o ser humano aprende. Às vezes você tem que falar 10, 15, 20, 50, 100 vezes até a pessoa aprender. Conosco é assim. O nosso relacionamento com Deus é assim. Ou você acha que o tempo todo você só acerta com Deus, só acerta. Não, muitas vezes você erra. Para não dizer que você erra mais do que acerta. Por quê? Porque você é um pecador. E pessoas mortas em seus delitos e pecados, elas tendem a errar mais e acertar menos. E mesmo assim, Deus não nos exclui. Deus não nos põe de lado. Não, Deus nos abraça e cuida de nós. Tempo, meu irmão. Tempo é precioso. E o tempo com a família, ele não é desperdício. Ele é investimento. Não é isso que os economistas falam, que nós temos um patrimônio e temos que investir nesse patrimônio para crescer? Então, meu irmão, o seu maior patrimônio é a sua família. Invista nela, para que ela possa crescer forte, saudável, firmada nos caminhos de Deus. Minha mãe falou que ela conhece uma pessoa que o filho dela se desviou. E o filho dela tem, profissionalmente falando, uma pessoa extremamente competente e uma pessoa de sucesso. E a mãe desse empresário falou o seguinte: eu trocaria todo o dinheiro que meu filho tem, os carros, apartamento, viagem, por aí vai, para que ele voltasse para os caminhos de Deus. A mãe está falando: trocaria toda a vitória dos meus filhos para que ele voltasse para os caminhos de Deus. Meus irmãos, isso é extremamente importante. Tempo para a família. Tempo para a família. O tempo com a família
ele é algo imprescindível e é algo que não pode ser trocado. O segundo tópico que a nossa lição nos traz hoje é vencendo o tédio e a ansiedade. Um dos maiores problemas que tem na sociedade hoje, a ansiedade. Pessoas estão cada vez mais ansiosas. Pessoas estão cada vez mais apreensivas. Pessoas estão cada vez mais desnorteadas devido ao anseio de querer alguma coisa e não obter. Irmãos, como que isso é mal para a pessoa? O significado de ansiedade é desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia. Irmão, pessoas estão ficando angustiadas. E quem mais tem sofrido com isso são os jovens e as crianças. O jovem está naquela ansiedade de entrar na faculdade, de formar na faculdade, de arrumar um emprego, de constituir família, se é que ele quer constituir família, de obter um sucesso na profissão, e não ter que depender de ninguém, poder achar que ele é independente financeiramente, pronto, ele conseguiu obter e ser uma pessoa famosa, de sucesso, uma pessoa próspera e tudo mais. Mas como que o jovem e as crianças têm sofrido com isso? As crianças estão sendo cobradas e muitos estão ficando com medo dessa cobrança. Tem criança que está ficando com medo da cobrança que é em cima dela. Meu irmão, como que é importante você gastar tempo com a sua família, principalmente para você vencer o tédio e a ansiedade. Jó capítulo 10, ele fala algo muito interessante. A palavra de Deus diz em Jó capítulo 10, verso 1, algo para nós que é o seguinte: a minha alma tem tédio à vida, por isso darei vazão à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Jó estava com a alma amargurada e estava vivendo um grande tédio na vida dele. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil hoje é o país com a maior taxa de ansiedade do mundo. Somos 200 milhões de brasileiros aproximadamente, 210 mais ou menos aí, arredondando para uns 200, arredondando um pouco menos, 200 milhões de brasileiros. Já pensou se 1% for ansioso? 1%. Irmãos, é muita gente. Jesus nos ensina a lutar contra a ansiedade. Mateus, capítulo 6, nos dá uma lição muito preciosa sobre a ansiedade. Olha só o que Mateus, capítulo 6, verso 31 diz: portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Meus irmãos, Jesus está dizendo para nós aqui: não andei ansioso, não andei preocupado. Deus vai dar providência, mas Ele quer ver fidelidade. Deus, Ele dá providência, mas Ele quer ver fidelidade. A fidelidade com Deus, ela é imprescindível, ela é irrevogável. Não tem como você viver e esperar que Deus faça algo, sendo que você não está fazendo a sua parte. No meu tempo de seminário, eu escutei um testemunho de um colega meu que foi algo fantástico. Na época ele tinha uma reformadora, e aí, hoje ele é pastor na Igreja Batista do Vila do Monte, pastor Márcio Braga, e ele conta uma história para nós que eu achei interessante demais. Diz ele que ele precisava de dinheiro para poder fazer feira para a casa dele, e ele não tinha, ele só tinha o dinheiro do dízimo. Ele foi e entregou o dízimo. Na segunda-feira, quando ele abriu a reformadora dele, uma pessoa entrou, contratou o serviço dele e pagou metade à vista. Ele foi lá, pegou o dinheiro, comprou, fez a feira,
comprou fiado a mercadoria, a matéria-prima, reformou o sofá, entregou para o cliente, recebeu o restante, foi lá e pagou o rapaz da loja e pronto. Olha só que coisa linda da fidelidade de Deus. Paulo ele nos fala de paz em Filipenses capítulo 4, versos de 6 a 8. Uma paz que o mundo não tem como nos dar. E como que é urgente a interação entre indivíduos da mesma família para que a ansiedade e o tédio sejam vencidos. Meu irmão, isso é imprescindível. Eu estava acompanhando certa vez um tempo em que um oficial da Marinha, ele estava na Antártica, no projeto da Antártica, no projeto Pronto Ar da Marinha do Brasil. E ele falou conosco uma vez, comigo e com a minha esposa, dizendo que determinados dias da semana eles tiram para poder ficarem mais à toa, para que eles possam conversar, assistir um filme, para que eles possam espairar um pouco, para que eles não fiquem ansiosos. E como que isso é importante. Tem um colega meu que trabalha na área financeira em São Paulo. Desde que começou a pandemia, ele está trabalhando em casa, no chamado home office. E ele me falou, Igor, a gente tira cerca aí por dia de 1 hora mais ou menos, através de aplicativos, através de videoconferência, desse tipo de coisa, para que a gente possa jogar a conversa fora e bater papo sobre qualquer coisa, sobre futebol, sobre filme, sobre qualquer coisa. Para quê? Para que eles possam ter uma vida mais saudável, qualidade de vida, para que eles não venham enlouquecer, se estressar, ficar ansiosos, ficar tediosos. Para quê? Para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. É isso que nós buscamos hoje. Hoje o mundo busca por uma melhor qualidade de vida. E é atribuído que qualidade de vida muitas vezes tem a ver com dinheiro. Não. Qualidade de vida não tem nada a ver com dinheiro. É lógico que através do dinheiro você pode ter uma qualidade de vida, um conforto de vida melhor. Mas a qualidade de vida vai mais muito além do que isso. É o respeito em casa, é o amor, é a dedicação da família, é a presença de Deus na sua casa. Isso te dá qualidade de vida. E nós precisamos entender o quanto que isso é importante. O terceiro tópico que a nossa lição nos traz é sobre saúde emocional da família. E a nossa revista nos traz a seguinte frase: só há vínculos fortes com relacionamentos fortes. Só há vínculo forte com relacionamento forte. O pai e a mãe precisam ter relacionamentos fortes com os seus filhos. O pai e a mãe precisam manter um bom relacionamento para que quando eles crescerem, eles possam demonstrar amor e respeito. O respeito ele é imprescindível, ele não pode ser nunca deixado de lado durante o tempo em que o indivíduo é criança, para que ele possa entender que quando ele crescer, ele tem que continuar respeitando e amando o seu pai ou sua mãe, os seus avós, seja lá quem o criou. E cada dia mais a família tem ficado mais distante. Certa vez eu estava numa casa, e isso há 13 anos atrás, nem existia smartphone nessa época. E eu escutei da boca de uma garota que ela e a irmã dela conversavam pelo computador e as duas estando em casa. Meu irmão, o que é isso? Cadê o relacionamento? E isso vai levando para uma saúde emocional cada vez mais fraca, cada vez mais debilitada, cada vez mais necessitando da presença de Deus. Salmo 133, capítulo 1, diz o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Meu irmão, não tem nada melhor do que você passar um tempo com as pessoas que você gosta. E se você gosta das pessoas da sua igreja, passe um tempo com elas. Se você ama a sua família, passe um tempo com ele. Nós precisamos entender
que a família é uma agência de valores. E concluindo, família precisa de interação. Esse distanciamento ele deve acabar. Falta de tempo deve parar. E um sucesso não vale a pena a destruição e o sacrifício de uma família. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus guarde a sua vida cada dia. Eu gostaria de orar por você para que Deus possa falar ao teu coração. Pai, que o Senhor nos abençoe e vos guarde. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa proteger a vida de cada um aqui e que para a honra e a glória do teu santo, eterno e poderoso nome, o Senhor possa intervir cada vez mais e que possamos ver, Deus, depois dessa lição de escola bíblica, famílias sendo restauradas e sendo cada vez mais dedicadas ao Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus possa te proteger e proteger a sua família. Um grande abraço e que Deus cuide de você e te abençoe. Amém.